Olá, pessoal. Eu sou a Karen e eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, a convite da nutrição comportamental, sobre um tema muito importante que é o uso das dietas restritivas e o risco que elas oferecem para o desenvolvimento dos transtornos alimentares e do comer transtornado. Então, para a gente entender um pouco mais o tom da nossa conversa, eu queria contar um pouco da minha experiência e por que eu fui estudar prevenção, né, que é a minha área de maior conhecimento e de estudo. Quando eu terminei, né, quando me formei há mais ou menos 20 anos, mais de 20 anos atrás, eu comecei o meu estudo na área de transtornos alimentares dentro do Angolim, numa época em que, na verdade, a gente sabia muito pouco, né, sobre tratamento nutricional. E então, na época, realmente foi algo muito desafiador e difícil, né? A gente tinha uma equipe de nutricionistas em que a gente começou a estudar o tema e como seria a melhor abordagem, como seria a melhor forma de tratamento desses pacientes. E ao longo da minha experiência, eu fui observando que realmente esses pacientes eles vêm com uma longa história, né, de dietas, muitas dietas de engorda, emagrece, várias histórias de restrição, e essas restrições se tornando cada vez mais algo muito presente, né, e muito forte nessas pacientes, o que causava realmente um grande sofrimento, né? E então foi por conta disso que eu percebi como nutricionista na época, meio que recém-formada, né, que trabalhar com restrição, apesar da gente ter uma formação, né, a gente acaba saindo da faculdade com uma formação de prescrever dietas, eu fui observando que com transtorno alimentar isso não funcionaria, né? Não é uma abordagem adequada, porque o paciente ele já vem com muita preocupação, né? E se a gente continua a dar uma dieta, atende a expectativa dele, esse quadro pode se complicar e fica muito mais grave, né? Então, nesse sentido, acabei me reconstruindo como nutricionista e começando a trabalhar mais uma abordagem comportamental. E junto com esse desenvolvimento da minha abordagem, uma abordagem não prescritiva, comportamental, também comecei a estudar a importância da prevenção, né? Porque realmente a gente vê que os transtornos alimentares são doenças que podem se tornar crônicas, são doenças que exigem um longo tempo de tratamento, têm um alto custo familiar, financeiro, e a importância de a gente cada vez mais cedo pensar na prevenção, né, desses problemas. E foi então que eu fui estudando, fui me aperfeiçoando com estudo em crianças e adolescentes, mais adolescentes especificamente, em escolas particulares, escolas públicas. Então eu fiz o meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado, todos com esse público, né, com adolescentes. E realmente o que eu observei e que a literatura fala, né, que tipo de abordagem que a gente tem que utilizar é aquela que a gente promova, né, alguns aspectos muito importantes, como a redução da insatisfação corporal, a melhora de uma autoestima, a redução do uso de métodos de controle de peso, promover realmente uma alimentação saudável, mas nada muito puxando muito para o lado de um restritivo, né? Então uma alimentação como algo muito mais equilibrado, e a promoção de uma atividade física de uma forma prazerosa, em que a pessoa busque que tenha como objetivo a saúde, o bem-estar, e não como uma forma de compensação, né? Então, os estudos da literatura, eles apontam esse tipo de abordagem e, especificamente, os estudos mais recentes falam muito de trabalhar a questão da influência da mídia, né? Da internalização da magreza, a forma como a gente vê a magreza, cada um interpreta de uma forma, e aí a gente poder trabalhar intervenções que questionem, né, essas mensagens da mídia, as mídias sociais, as informações que as pessoas recebem das blogueiras, tudo isso é um ponto também importante se trabalhar na questão da prevenção. Mas, dentro de tudo isso, eu queria reforçar a questão da restrição alimentar, né? Que a restrição alimentar, a dieta em si, né? Ela é muito prescrita, né? Pelos nutricionistas, e muitas vezes os nutricionistas, eles desconhecem, né, esse risco, né? Então, a gente sabe que realmente fazer dietas severas, elas aumentam em 18 vezes o risco de desenvolvimento de transtorno alimentar, né? Então, se a gente for pensar que se a gente recebe um paciente no nosso consultório
que apresentem uma insatisfação corporal, né? Muitas vezes eles apresentam uma insatisfação corporal relevante, né? A gente tem que pensar em como trabalhar com esse paciente, né? Uma abordagem mais gentil, mais acolhedora, no sentido de entender as reais motivações para essa perda de peso e dessa forma trabalhar a mudança, né, da alimentação, mas não de uma forma restritiva. Então, a ideia era trazer aqui para vocês um pouco da minha experiência, mas também deixar uma mensagem final, né, de que pensando, né, nos problemas relacionados ao peso, quando a gente fala de prevenção, a gente não está falando só também de transtorno alimentar, mas também está falando do comer transtornado, que seria um momento anterior, né, muitas vezes ao desenvolvimento de transtorno alimentar, que são aquelas pessoas que são extremamente preocupadas com peso, com alimentação, né, que às vezes já apresentam alguns métodos de compensação, já apresentam compulsões. Esse quadro também é um quadro que pode ser anterior ao transtorno alimentar e que muitas vezes a gente encontra no nosso consultório. Então a ideia é que a gente possa estar atento, né, a esses casos e possa ter noção do nosso papel, né, como modelo, como formador de opinião, né, que temos que tomar uma atenção com esses pacientes e evitar, né, de só porque o nosso paciente quer uma dieta, a gente tenha que atender os desejos dele, né? A gente tem que ficar muito atento para aquelas pessoas que realmente podem estar em risco. A gente pode, de certa forma, se atuar dessa forma, se entregar uma dieta, a gente pode estar perpetuando esse quadro, até iniciando um quadro. Tá? Então era essa mensagem que eu queria deixar para vocês e agradeço o convite novamente da Nutrição Comportamental de poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês e tudo de bom para vocês.